Olá, pessoal. Então, dando continuidade aqui à segunda parte da aula de KNN, vamos falar um pouquinho sobre custo, né? É um dos principais problemas aí do KNN, é o custo dele. E para quem não está acostumado, a gente mede custo de um algoritmo lá em computação, sempre com a notação Big O, né? Aonde a gente tem alguns custos padrões, vamos dizer assim, certo? Então, desde o menor custo, que é um custo constante, ou seja, para qualquer problema que você for resolver, você sempre vai levar, sei lá, um segundo, para um custo bem problemático aqui, que é um custo exponencial, ok? O que a notação Big O quer dizer, né? A notação Big O, ela nos informa a quantidade, a partir do momento que eu incremento, né, que eu aumento o meu N, e esse N aí pode ser qualquer coisa. No caso do KNN, esse N, o mais importante é o número de amostras, né? Nos exemplos que a gente fez lá em cima, sempre o número de amostras era 5, né? Mas à medida que eu aumento esse número de amostras, qual é o aumento do custo do meu método? Essa é uma grande pergunta que tem que ser respondida e que leva a problemas bastante sérios, né? Então, por exemplo, se eu aumentar a minha amostra de 2 para 10 num custo aí constante, né? Não interessa se eu tiver uma amostra ou tiver 100 mil amostras, meu custo sempre vai ser um segundo. Já se eu tenho um custo de O de N, que é linear, se eu tiver uma amostra, eu levo um segundo, se eu tiver 100 mil amostras, eu levo 100 mil segundos, ou seja, um segundo por amostra, basicamente. Já se eu tenho um custo aí exponencial ou quadrático, quanto mais aumenta o meu número de amostras, esse número de amostras leva a um aumento exponencial. Isso dá para ver bem claramente aqui pelas linhas, né? Então, aqui, até aqui, né? Pelo menos no n ao quadrado, n ao cubo, até o n ao quadrado, mais ou menos, né? Até o n log de n, mais ou menos, eu tenho um custo que aumenta pouco, né? Já os exponenciais aqui, cada vez que eu coloco um elemento a mais na minha base de dados, no meu cálculo, meu custo tende a subir cada vez mais rápido. Isso é um problema, né? Isso é um problema e faz parte aí de quem analisa, quem está querendo seguir a linha aí de cientista de dados, sempre analisar o custo do teu classificador, tá? Por quê? Né? Bom, continuando na notação Big O, a notação Big O ele sempre leva em consideração o termo mais relevante, né? Então, por exemplo, nessa equação aqui, né, eu tenho 14 vezes o custo elevado ao quadrado, mais 10 vezes um custo, mais 25. O termo mais relevante aqui é quadrado, então a notação Big O desse cara aqui seria, né, vamos usar a notação certinha, O de n ao quadrado, certo? Esses dois termos aqui não são relevantes, porque é sempre o maior custo é o que vai determinar o crescimento padrão aí da nossa linha, tá? Já nesse outro caso aqui, o custo seria n log, difícil de escrever com o mouse, n log de n, né? Porque eu tenho um n aqui, que pode ser qualquer coisa, e um n aqui atrás. Então o n está tanto multiplicando como dentro do logaritmo, tá? Mas enfim, só para vocês terem uma ideia mais clara, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um for, dois for, três for. Os três for fazendo pelo tamanho aqui de um determinado vetor. Vamos imaginar que esses vetores sejam do mesmo tamanho. Então, pegando do for mais externo, o que a gente vai ter? A gente vai ter n vezes. Porque eu vou fazer n vezes o cálculo em cima desse vetor. E aí, se o vetor for 10, eu vou fazer 10 vezes. Se o vetor for de tamanho 100, eu vou fazer 100 vezes. Então, a gente sempre chama isso aqui simplesmente de n, porque daí serve para qualquer número, né? Então, eu vou ter meu n aqui.
Só que esse n vezes do for mais externo vai ter que ser repetido por mais n vezes do for aqui do meio. Então é n vezes n vezes do segundo for. E esses dois for vão ter que ser repetidos mais n vezes por esse for externo. Então, vezes mais um n. Né? O que me dá um total aqui, aliás, e ainda eu teria aqui uma atribuição, né, uma multiplicação, uma atribuição, poderia simplesmente colocar um vezes 2 aqui. Um da multiplicação, um da atribuição. Tá? O que me daria aí n ao cubo vezes 2. Né? Mas assim como eu apresentei aqui de cima, o que importa é o número maior, né? É onde vai é esse termo n ao cubo que vai se ditar o meu comportamento do meu algoritmo. Então esse vezes 2 eu posso eliminar da minha equação. Então o custo aqui de 3 fors alinhados seria um O de n ao cubo. Né? Isso aqui vocês vão aprender num curso de computação um pouco mais aprofundado, né? Fazer análise de algoritmo em questão de custo na notação Big O, sempre imaginando o pior caso. Tem mais coisa aqui por baixo, isso aqui é só um exemplo muito simples, mas o que eu quero trazer com isso aqui para vocês é a percepção de que a gente precisa de muito mais conhecimentos do que simplesmente sair usando o pacotinho do KNN. A gente tem que saber que o custo do KNN é tal. E aí vem a pergunta: qual é o custo do KNN? Certo? Qual é o custo do KNN? Bom, vamos voltar lá para cima. Naquele algoritmo do NN. O algoritmo do NN, que é aquele algoritmo que foi feito aqui em cima, quantos for ele tem? Tem esse for aqui. Então, se ele tem um for, ele vai fazer n vezes essa repetição disso que está aqui dentro. Isso que está aqui dentro é aqui um if, né? Uma verificação, mais uma atribuição, mais uma atribuição. Então, é um n vezes 3 aqui, talvez. Ok? Cada vez que eu fizer um n, eu tenho que fazer três cálculos aqui. Como vocês devem lembrar, o maior aqui é o n, esse 3 é descartável. Né? Então, o custo do meu NN, né, do meu 1 nearest nigboard, é O de N. Ok? Mais ou menos, professor. Porque eu ainda tenho o cálculo da distância aqui dentro. Ok? Se eu tenho o cálculo da distância aqui dentro, o cálculo da distância, ele também é um for, como vocês podem ver aqui, é um somatório. E esse for vai até m. Então, o custo do meu KNN é O de N vezes M. Mas, né, quem que é maior? Maior é o número de amostras ou maior é o número de atributos que eu tenho? Né? Então, eu tenho que sempre pensar quem que vai me dar o maior trabalho nesse algoritmo. Será que é o for aqui para calcular a menor distância de todo mundo ou será que é o número de atributos? Normalmente é o número de amostras. Normalmente esse número de amostras é bem grande, mas pode ser que o número de atributos também seja muito grande. Então a gente diz simplesmente, de novo, pegando só o maior, que é O de N. Ok? Mas aqui é o 1NN. E vocês lembram que para fazer o KNN, o que eu tenho que fazer com o KNN? Eu tenho que montar uma matriz DK que armazena K vezes os K vizinhos mais próximos. Então, de O de N, eu passo para um O de N vezes K. Esse seria o custo do meu KN. Ok? Beleza. Então, não é muito custoso. Mais ou menos. Como vocês podem ver, aqui a gente ficou num custo linear. Né? Mesmo sendo O
de n vezes k, opa, que ficar mais horrível, né? Difícil sair k aqui. Mesmo sendo O de n vezes k, não é um custo tão barato assim se esse n aqui for muito grande. Se o n for 5, ou seja, se eu tiver apenas 5 amostras na minha base de dados, ok, beleza, é baratinho. E se for 5 milhões? Se for 5 milhões, eu tenho que fazer um for de 5 milhões para cada vez que eu for fazer um teste. Aliás, não é só um for de 15 milhões, de 5 milhões, é um for de 5 milhões vezes k vezes, que é o número de, o parâmetro k do meu KNN, certo? Não é muito custoso, isso aqui não vai crescer tão rápido como se fosse um exponencial, mas ainda assim, dependendo do meu valor de n, eu vou ter um problema. Ok? Dependendo do meu valor de n, eu vou ter um problema. Pensando nisso, tem como melhorar a performance do algoritmo. Por exemplo, eu poderia fazer essa variante número A, que é exatamente aquela que eu estou comentando para vocês. Essa variante número A começa com o conjunto, né, dos pontos mais próximos vazio. E, de novo, aqui, ó, olha como é importante a gente entender a notação matemática, né? Enquanto o número, né, de pontos que existe dentro desse conjunto for menor do que k, que é o meu parâmetro n, eu faço o NN, né? Cada vez que eu faço o NN, eu acho a menor distância, e vou adicionando aquele valor dentro, né? Aqui adiciona aquele ponto mais próximo ao vetor de elementos presentes aí em DK. Só que esse for, né, tem que tirar para todo i que não existe em DK, né? Então, a cada vez que eu repito esse for aqui dentro desse while, ó, tem um for e tem um while, né? Toda vez que eu repito esse for dentro desse while, basicamente eu preciso tirar do D original, eu vou fazer só para quem não está lá dentro ainda, né? Então, o que acontece nesse caso aqui? O custo vai ser aquele mesmo que eu já comentei para vocês, O de K vezes N, né? Que eu tenho que fazer K vezes esse for. E esse for é dado por N, ok? Bem simplificando a notação O, tá, gente? Porque tem toda uma metodologia de análise dos algoritmos aí que deveria ser seguida, né? Eu tô só simplificando, só para a gente ver. Tem uma outra variante, que é a B, que diferente da que de cima, que eu começo com o conjunto vazio, aqui eu poderia começar com o conjunto cheio. Então eu começo dizendo assim, olha, todo mundo é meu vizinho mais próximo. E aí eu vou retirando quem é mais longe. Né? Então, de novo, né, tem um looping no while, enquanto for maior, aqui enquanto menor, né? Aqui enquanto for maior, enquanto o número de vizinhos mais próximos for maior do que o k desejado, eu inicio a distância como zero e vou tirando, aqui faltou uma parte de tirando, eu vou tirando esses elementos do meu conjunto. Né? Isso implica que eu vou ter que fazer o quê? Esse for aqui vai ter que ser ainda feito n vezes, ok? E esse while aqui de cima vai ter que ser feito quantas vezes? Vai ter que ser feito para todo mundo, basicamente, que eu tenho na base, menos os Ks, né? Porque quando eu vou começar de 100, 99, 98, 97, 96, 95, até chegar em, supondo que K é igual a 3, eu vou chegar até 3. Então, de N menos K. Certo? Ah, é uma melhoria? Será que melhorou de K vezes N para N menos K vezes N? Acho que não melhorou não, gente. Porque se esse K for pequenininho, se esse termo aqui fica muito grande, né? K sendo pequenininho, K sendo 3, N sendo 100, vai ficar 97 vezes 100. Aqui vai ficar 3 vezes 100. Então, ainda esse algoritmo aqui, em termos de custo, é melhor. Né? Então, só olhando para a notação Big O aqui, eu já consigo dizer qual é o algoritmo mais rápido. Ok?
Mas aí eu poderia abrir isso aqui, mas acho que não é a hora ainda. A gente está na parte muito introdutória do curso. Dá para fazer o KNN com um custo aqui de K log de N, tá? Usando fila de prioridades, usando uma RIP, usando uma transformação aí baseada em árvore, por exemplo, ok? Dá para chegar nesse custo, que é um custo melhor do que um log de N, ok? Bom, outras formas de melhorar a performance é usar algumas estruturas de dados especiais. Por exemplo, se a gente tem aqui, a gente poderia começar a particionar esse espaço em pequenas regiões, tá? E usar, fazer a distância só para quem está dentro dessas regiões, de algumas regiões. Então, aqui, por exemplo, aqui, né? Deixa eu até apagar aqui. Vamos tentar apagar. Ixi, borrachinha pequena. Mas, enfim, vamos ver aqui na internet. Então, a gente tem aqui um KD-Tree, por exemplo. Um GIF. Então, por exemplo, um KD-Tree seria mais ou menos isso aqui, ó. É uma árvore, na verdade, uma árvore que a gente chama de árvore KD, KD-Tree, né? Que particiona o meu espaço numa forma de uma árvore aonde eu tenho pontos de decisão, eu tenho folhas, e aí eu consigo fazer uma busca muito mais eficiente desta árvore aqui, tá? Então, por exemplo, o E particiona dois lados, lado esquerdo e lado direito. O G, né? O G já particionaria em cima e embaixo. O H em cima e embaixo. Aí o I já particiona à esquerda e à direita do que sobra aqui embaixo. Então eu consigo fazer uma árvore que particiona. Outra forma de é o ball tree. No. Ball tree data structure. Um ball tree também particiona o meu espaço, mas só que agora com círculos e não mais com quadrados. Tá? Então é uma outra metodologia, mas também me gera uma árvore. Ok? Né? Então, um ball tree particionando o meu espaço dos pontos lá na forma de uma árvore. Tá? Então, o que acontece? Acontece que eu poderia melhorar muito a performance do meu KNN usando, por exemplo, um KD tree ou um ball tree, né? Além de melhorar ali como eu vou fazer a busca. Então, isso entra num contexto de estrutura de dados. Então, quem acha que pode fazer, né, pode brincar aí com aprendizado de máquina sem aprender estrutura de dados, está muito errado. Você só vai ficar na superfície. Né? Se você quer fazer alguma coisa bem feita, entender o que você está fazendo, entender os parâmetros lá daquele teu método que você colocou lá no servidor. Poxa, professor, eu coloquei um KNN lá no servidor, estava funcionando lindo quando eu tinha 100 amostras, mas daí eu comecei a usar muito. Começou a entrar muitas pessoas, muitos dados, agora eu tenho 100 milhões de dados, eu não sei como é que eu resolvo isso, porque ficou lento. Né? Então tem esse tipo de coisa que é bastante importante, a gente conhecer a fundo os métodos de aprendizado, para a gente saber quando aparecerem os problemas e, inclusive, adiantar a solução para alguns problemas. Né? Então, qual que é o problema? Né? O problema é que o KNN tem um custo de O de N vezes K, e, e aí eu tenho que usar o algoritmo, pelo menos o algoritmo tradicional aí, né, o from scratch, ele é um algoritmo pesado, tá? Então tem que cuidar um pouquinho. A vantagem é que, pelo menos nas bibliotecas, o pessoal já traz o algoritmo um pouco otimizado, mas às vezes você tem que escolher o parâmetro certinho lá. Tá? Outra forma de melhorar a performance do KNN é fazer redução de dimensionalidade. Bom, no exemplo que eu tenho mostrado para vocês, nós temos apenas duas dimensões, que é aquele 1 e o 2, certo?
Mas eu poderia ter um vetor onde eu tenho 4, 5, 10, 9, certo? Eu posso ter milhares de características nesse meu vetor. E quanto mais características, lembram que o custo do KNN, né, uma das formas de expressar o custo do KNN é O de N versus M, onde M é o número de características. Se esse cara aqui for muito grande, isso aqui se torna irrelevante. Então, se o número de características for muito grande, não importa o número de amostras que eu tenho na minha base de dados. Número de características muito grande, de novo, né? Aqui eu tenho duas características e 5 amostras. Meu N igual a 5, meu M igual a 2. Mas se eu tiver 1 milhão aqui, 1 milhão de características e apenas 100 amostras, o custo vai estar aqui no M e não no N. Ok? Então tem que cuidar com isso aqui. Então, se eu tenho muitas características, eu posso fazer uma redução de dimensionalidade para melhorar meu KNN. Isso a gente vai ver mais para frente. Outra forma de melhorar que o meu KNN é fazer poda, né, ou edição. Que seria uma poda ou uma edição? Uma poda ou uma edição seria basicamente aqui. Então, olha só. Lá em cima, não sei se vocês lembram que eu falei, que a gente acaba setando, ou pelo menos gerando, a superfície de decisão do meu KNN baseado, né, nessa região do Voronoi aqui, ok? Mas se eu tivesse mais um ponto aqui, será que esse ponto aqui ele está influenciando esta superfície de decisão? A resposta é não, né? Então esse ponto aqui ele pode ser eliminado da base de dados, né? Um ponto aqui ele não influencia nenhuma reta aqui, ele vai fazer uma reta aqui, ó, por exemplo. Mas essa reta aqui, ele sendo um ponto laranja, obviamente, né? Ele sendo um triângulo, ele só vai influenciar a área do triângulo. Se eu tivesse um outro quadrado aqui, só vai influenciar a área do quadrado, ele não vai alterar esta função de decisão. Se um ponto não altera a função de decisão, eu poderia simplesmente eliminá-lo da minha base de dados. Ok? E isso aí se chama edição, né? À medida que eu estou colocando as amostras na minha base de dados, eu vou fazendo edições, eu vou fazendo podas. Outro exemplo seria aqui. Se eu considerar um 3NN, qualquer ponto que esteja cercado de forma isolada por pontos de outras classes, eu poderia simplesmente eliminar. Porque aqui nunca vai ter 3 vermelhos, só tem um. Então eu posso simplesmente eliminar. Qual que é o problema de fazer esse esquema de edição e de poda? Porque daqui a pouco começa a chegar outros aqui, outros vermelhinhos. Aí eu começo realmente a criar uma decisão aonde deveria ter um 3NN aqui. Né? Então eu começo a aumentar, pegar mais dados, pegar mais dados, pegar mais dados, e aí realmente essa região ela se torna uma região interessante para decisão. Do jeito que ela está aqui, eu poderia podar, né? Mas eu nunca sei. Então, tem que cuidar muito com essas medidas de edição e de poda, porque a amostragem que você tem atual, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez aqui, ó, aqui do lado direito é Covid, vermelho é Covid, azul é não Covid, né? Então, quando eu tenho Covid, está bem claro aqui, quando eu não tenho Covid, está bem claro, eu tenho alguns outliers. Sei lá, aqui o cara apresentou uma chama de vidro lá, uma imagem parecendo vidro no raio-x, aqui não tem vidro. Mas tem alguém lá que, em vez de apresentar um esquema de vidro no pulmão, apresentou no fígado. E assim também é Covid. E só tem um cara desse. Mas será que eu tenho que descartar esse cara? Será que só vale problema no pulmão para identificar Covid? Será que não vale problema no rim, no pâncreas? Certo? Daqui a pouco eu começo a pegar mais amostras, pegar mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, e começa a aparecer mais amostras novas aqui e acaba, opa, peraí, se alguém tem problema lá no pâncreas, se alguém tem problema lá no rim, também pode ser Covid, além de problema no pulmão. Certo, gente? Então tem que cuidar um pouquinho aqui com esses métodos de poda e edição.
Não é tão fácil assim, pode melhorar a tua performance, melhora a performance computacional, mas pode piorar a tua performance em termos de taxa de acerto, tá? Outra forma de melhorar a performance é fazer protótipos, então em vez de eu ter esses vários pontos aqui, então, em vez de eu ter 6 pontos, eu teria apenas um ponto central, que é a média de todo mundo aqui. Dá para fazer também, mas só que aí eu estou transformando o KNN em outro classificador, tá? Isso é para melhorar a performance, a velocidade do KNN, porque o KNN tem um gargalo extremamente ruim, que é aqui, né? Para treinar, eu apenas guardo ele. Eu apenas guardo a amostra. Pode ser que nesse treino de forma melhorada eu já use um KD-TRI e tal, mas tudo bem. A ideia é só guardar a amostra aqui. Mas na hora de fazer a predição é que o custo é de O de N. Na hora de treinar, o custo é de O de 1, porque é só adicionar no banco de dados. Percebem o problema? Porque eu tenho um custo de treinamento e eu tenho um custo de predição. O custo de treinamento é irrisório para o KNN, porque eu só preciso guardar a amostra no banco. O custo da predição é O de N. Quem que eu uso mais, o treinamento ou a predição? Eu vou usar muito mais a predição, porque o treinamento eu vou treinar uma vez, vou colocar aquele meu modelo que a gente chama de colocar em produção e vou treinar, sei lá, de novo a cada um mês, ou não, ou nunca mais vou treinar ele. Então, o custo de treinamento poderia ser na ordem de exponencial aqui, que eu não vou me incomodar muito, porque eu vou fazer isso aqui uma vez na vida. Agora, isso aqui o ideal seria O de 1, porque é o custo da predição, que são duas etapas, ok? Então, o KNN tem um custo ruim, porque o custo dele é jogado toda na hora da predição, e a predição é justamente quem eu mais uso. Como assim, professor? A predição é quem mais você usa. Porque o treinamento é quando eu estou treinando, predição é quando eu coloco a minha câmera lá na rua para identificar face. Quantas identificações de face eu faço por dia? Carro autônomo. Quantas vezes eu treino o carro autônomo? Talvez eu treine ele uma vez só. E o algoritmo vai treinado de novo para fazer predição. Então eu treino uma vez só. Quem treina ainda é o pessoal lá da Google, é o pessoal da Amazon, é o pessoal lá da Tesla, né? É eles que fazem o treinamento. Mas quando eu compro o carro, quando o carro vem para mim, o carro vai ter que ficar fazendo predição, o hardware do carro vai ter que ficar fazendo predição. Então, o maior custo, eu tenho que cuidar muito com o custo de predição. E o KNN tem um custo muito baixo aqui no aprendizado, no treinamento, e um custo muito alto na predição. Embora seja O de N, ainda assim é muito alto. Tá? Mas isso a gente está falando em melhora de custo, né, de performance computacional. Mas tem outra coisa também que é melhorar a performance do ponto de vista performance preditiva. Né? Então tem a performance computacional e tem a performance preditiva. Performance computacional é o tempo que eu levo para executar o método. Performance preditiva é a taxa de acerto. Como é que eu melhoro a taxa de acerto? E aí eu tenho alguns hiperparâmetros para mudar. Por exemplo, o valor do hiperparâmetro K é um que vai fazer uma grande diferença aí na taxa de acerto do KNN. Tá? Fazer normalização das características, como eu já apresentei lá em cima. Fazer a medida, né, a métrica de distância, se eu vou usar euclidiana, Jacquard, o que é. Né? Como eu também apresentei algumas métricas lá em cima. E fazer ponderamento. Será que a altura tem mais importância do que o peso em alguma determinada situação? Vamos considerar o seguinte: o cara quer ser jogador de basquete. Qual a chance dele ser jogador de basquete? Eu acho que a altura tem um peso muito maior do que o peso da pessoa, né? Então a gente pode ponderar aqui os pesos.
O efeito do K é mais ou menos isso aqui, ó. Para K igual a 1, a gente tem essa superfície de decisão. Deixa eu até dar um zoom aqui. Como é que dá zoom nesse negócio? Zoom. A gente tem uma superfície de decisão que cria essas regiões aqui, né? Então, sempre que eu tenho alguém solitário aqui em algum lugar, eu acabo criando uma região de decisão. Se algum outro triângulo cai aqui, ele vai ser classificado como triângulo. Se cai aqui, vai ser classificado como quadrado. Já para um K igual a 2, você percebe que a região de decisão muda um pouquinho, já não tem aquela região aqui, certo? Deixa eu puxar aqui para o lado. Já não tem aquela região cá embaixo, só mais essa região aqui pegando esses três carinhas aqui. E já não tem aquela região lá de cima também, deste cara aqui também. Então, se cair aqui vai ser quadrado. Quando eu aumento para K igual a 3, eu tenho, já começo a tirar essa região aqui, essa região já some, e etc. Ok? Então, o meu K, ele basicamente, qual que é o efeito do meu K? Muda a minha superfície de decisão. Então, o K é o que deixa a superfície de decisão mais smooth ou mais quebradinha, assim, mais rica ou mais regularizada, né? Quanto maior o K, mais regularizado, mas nem sempre melhora ou piora os resultados. Professor, como é que eu descubro qual é o K melhor? Fazendo teste. Depois a gente vai ver algumas metodologias para isso. Então, outra forma de melhorar a performance do KNN é fazendo uma ponderação dos pesos. Ou seja, lembram lá, né, essa medida euclidiana, eu coloco um peso, eu digo assim, olha, a medida do comprimento do salmão vai valer muito mais, aliás, a medida da largura do salmão vai valer muito mais do que a medida do comprimento dele. Ou se eu tiver uma característica, por exemplo, de peso, pressão atmosférica, aliás, temperatura, pressão atmosférica e umidade. Vocês acham que a temperatura vai influenciar mais ou menos o tempo amanhã? A umidade vai influenciar mais ou menos o tempo amanhã? A pressão atmosférica vai influenciar mais ou menos a temperatura de amanhã, né? Sou leigo nessa parte, posso estar falando besteira, mas eu acredito que a pressão atmosférica é algo que vai influenciar pouco o tempo do dia seguinte. Então eu posso colocar um peso baixinho para aquela característica, né? Outra coisa bastante interessante que a gente tem aí a respeito da distância euclidiana é que a distância euclidiana ela pode ser vista como um produto escalar. E aqui entra de novo matemática, né, gente? Muitos livros vocês vão ver KNN sendo composto ou sendo apresentado na forma ou usando uma matemática aí de álgebra linear, né? Então, em vez de ter esse formato aqui de cálculo, né, que é todo xzinho ali da amostra A, né, todo característica J da amostra A menos o B elevado ao quadrado, faz um somatório que na verdade é um for vezes o peso, tira a raiz, vocês vão às vezes estar apresentado a esse tipo de cálculo aqui, que é exatamente igual ao que está aqui em cima. É a mesma coisa, tá? Isso aqui é um produto escalar, produto DOT, também chamado. O que seria basicamente produto DOT? De forma bem rápida, como eu falei para vocês, depois a gente vai ter uma aula só de métricas de distância e eu vou abrir isso aqui melhor. Então, se eu tenho dois vetores, tenho dois pontos, um ponto, segundo ponto, eu posso ver esses dois pontos como sendo dois vetores, certo? Então, eles são dois vetores. E a distância euclidiana entre esses dois vetores é isso aqui, ó. É essa distância aqui. Ok? Então, e a gente diz que esse é o produto escalar, né? É a distância entre esses dois vetores. É o quanto eu preciso mexer esse vetor de cima para que o vetor de baixo fique exatamente em cima um do outro, né? Como é que eu faço isso? Eu faço muito parecido com o que é feito aqui em cima, que é
fazer uma subtração ponto a ponto das medidas, fazer uma multiplicação de matriz, né? E aí que eu tenho um C transposto e tirar uma raiz. E aí, se eu quiser, eu consigo colocar esses pesos na forma de uma matriz diagonal. E aí eu tenho exatamente o cálculo. Esse cara aqui é exatamente igual que está aqui. Aliás, esse cara aqui é igual ao cara que está aqui em cima. Na verdade, precisaria ter a raiz aqui. Mas enfim, vou deixar isso aqui para depois. Lá na aula de métricas e distâncias a gente vai ver. Mas é possível colocar um peso aí nas distâncias e o ideal é que a gente aprenda a enxergar essas distâncias como equações lá de álgebra linear, né, como produto escalar, produto vetorial e etc. Porque a maioria dos livros aparecem dessa forma. Então, aqui entra de novo a importância de se fazer uma disciplina de álgebra linear, de se fazer uma disciplina de geometria analítica, porque muitas dessas distâncias, muitas dessas medidas, normalmente não são apresentadas dessa forma simplesinha. Normalmente são apresentadas no contexto de álgebra linear, porque é muito mais fácil trabalhar dessa forma, tá? Inclusive, implementações dá para fazer dessa forma aqui de forma extremamente eficiente. E isso eu vou mostrar para vocês lá para frente. E aí eu tenho, se eu fizer um peso, eu transformo o meu KNN em argmax aqui, inserindo um peso, né, no meu KNN. Então, sempre que vocês verem o KNN, uma equação dessa aqui, ela pode... é um KNN, né, muito simples. Ok? Ok, então eu vou parar essa parte e vou fazer uma terceira parte aí com KNN em Python. Até mais.